Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês vão? Hoje eu vou começar um quadro novo, que é um quadro que se chama Saúde da Mulher. Porque muitas mulheres não conhecem o próprio corpo, né? O próprio corpo, não conhecem os próprios sinais que o corpo dá. E eu vou falar hoje sobre um tema muito legal, muito interessante, que é a endometriose. Quem aí já ouviu falar sobre a endometriose? Eu vou exibir um vídeo aqui para vocês, né? Vamos ver se eu consigo botar aqui para vocês. É um vídeo muito interessante, que é do meu querido, maravilhoso Drauzio Varela, tá, gente? E eu quero ver se vocês conseguem ver aí direitinho e escutar esse vídeo maravilhoso do Drauzio falando sobre endometriose. Depois a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Vou lá, vou dar um play aqui, gente. O útero tem uma forma de uma pera. A mucosa que reveste a parte interna do útero é chamada de endométrio. Se uma mulher tem um óvulo fecundado, é nessa mucosa que ele se implanta e começa a se desenvolver. Quando não há fecundação, uma boa parte desse endométrio descama e é eliminada junto com o sangue. É a menstruação. O que sobra de endométrio regenera e o ciclo se repete todos os meses. Acontece que algumas células do endométrio podem se deslocar no sentido contrário. Em vez de descerem para a vagina, elas vão para dentro e vão se localizar nos ovários ou na cavidade abdominal. E aí elas voltam a se multiplicar no ciclo como se estivessem dentro do ovário. E há a formação de uma reação inflamatória chamada de endometriose. A maioria das mulheres acometidas é diagnosticada por volta dos 30 anos. O sintoma principal da endometriose é a dismenorreia, a famosa cólica menstrual. Aí você vai me perguntar, eu sempre tenho cólica. Como eu vou saber se é normal ou se é sintoma da endometriose? Não é muito fácil diferenciar, não. Até porque há casos de mulheres com endometriose que apresentam poucas cólicas. A recomendação é procurar um médico quando a cólica for particularmente mais intensa, chegando a impedir atividades diárias e persistir mesmo após o uso dos medicamentos que você está habituado a utilizar. Outros sintomas aos quais você deve ficar atenta são dor durante as relações sexuais, alterações intestinais ou urinárias, como diarreia ou dor ao ir ao banheiro e dificuldade para engravidar. Isso é muito importante. Os fatores de risco também são úteis na hora de avaliar se é bom procurar um ginecologista. Mulheres cuja mãe teve endometriose têm risco maior. Os estudos indicam que a imunidade baixa também pode favorecer o desenvolvimento do tecido fora do útero que caracteriza a endometriose. O estresse também está relacionado. Portanto, fique atento se você estiver passando por um período de maior ansiedade. O tratamento padrão da endometriose se faz através do uso da laparoscopia, aquela coisa de colocar um aparelho no abdômen por meio de cortes pequenos e olhar a cavidade para avaliar os locais afetados. E também, ao mesmo tempo, retirar esses focos de endométrio na localização anômala em que eles se encontram. Dependendo da região e da extensão, as células que se desenvolveram fora do lugar podem formar um tecido que gruda um órgão no outro, formando uma aderência. Essas aderências podem ser difíceis de se ressecar por laparoscopia, e aí pode ser necessário usar uma cirurgia que abre o abdômen. Muitas mulheres relacionam imediatamente a endometriose à infertilidade. Essa condição ocorre quando a doença está em estágio avançado e obstrui e fecha a tuba uterina, porque acaba impedindo que o óvulo seja alcançado pelos espermatozoides. Em alguns casos, após o tratamento, a mulher volta a ser fértil, mas depende da gravidade da lesão. Em certos casos, a infertilidade pode se tornar irreversível.
Não considere natural sentir dor exagerada no período menstrual. Consulta o ginecologista. Viu, gente? Olha que vídeo maravilhoso do Drauzio falando sobre os sintomas, né? Porque às vezes a gente sente, nós mulheres, sentimos cólicas e achamos que é normal da menstruação. Nossa, eu tô, né, nos dias do ciclo menstrual e tal, e por isso eu sinto cólicas. Tem pessoas que sentem cólicas absurdas e acham normal isso e não vão procurar um médico, né? E uma coisa muito importante é a questão da idade. Se vocês notaram, a partir dos 30 pode acontecer mais a partir dos 30 anos, né? Então, eu, por exemplo, dos 30, eu nunca fui muito de sentir cólica menstrual. Depois dos 30 para cá, comecei a sentir cólica, né? É igual o Drauzio falou. Se caso, mesmo você tomando as medicações, os sintomas persistirem, procure um ginecologista. Pode ser endometriose, né? E a questão da infertilidade também. A pessoa já liga, nossa, estou com endometriose e não vou ter mais filho. Dependendo do grau que esteja, né? A pessoa fazendo um tratamento correto, ela pode sim ter filhos novamente. Alguns casos, como o e-mail mesmo falou, né? Se dependendo do que acontecer, infelizmente, se torna infértil. Mas é uma coisa muito importante a gente ver esses vídeos e ler sobre o assunto, porque aí a gente fica por dentro do que fazer. A gente não, né, não empurra com a barriga como algumas pessoas fazem, né? Sentiu uma cólica, tomou uma medicação, já viu que a cólica não está passando? Procure um ginecologista, faça um exame adequado. Para isso existe a ciência aí. Veja os sintomas, se toque com os sintomas que você está sentindo, que é muito importante também para você saber. Que eu vou até ler aqui para você a forma de... Vou compartilhar a tela aqui, porque aí eu vou mostrar para vocês, porque falo e não... Só falar não adianta, né? Vamos compartilhar a tela aqui, para a gente ler aqui a parte que, por mais que ele falou já sobre o assunto, né? É bom a gente ver, recomendações para lidar com a endometriose, isso também é importante. Não imagine que a cólica menstrual é um sintoma natural na vida da mulher. Procure o ginecologista e descreva o que sente para ele orientar um tratamento, né? Igual eu falei, a gente às vezes sente dores, cólicas, é normal da menstruação. Depende do grau e de se você toma os medicamentos, está fazendo um efeito, né? Tem que ver isso também. Façam todos os exames necessários para diagnóstico da endometriose. Uma doença crônica que comete mulheres na fase reprodutiva e interfere na qualidade de vida. É isso aí. Se caso está te interferindo na qualidade de vida, porque uma cólica todas as mulheres sentem, é normal, né? Mas se é uma cólica muito forte, com o medicamento não está passando, se está interferindo em coisas simples da vida, como ele mesmo colocou ali, andar de bicicleta, alguma coisa simples que você faz naturalmente, aí sim você tem que tomar cuidado, ver os sinais e procurar um tratamento, tá? Inicie o tratamento adequado ao seu caso, tão logo tenha sido feito o diagnóstico da doença. Saiba que a endometriose está saiba que a endometriose está entre as causas possíveis da dificuldade para engravidar, mas a fertilidade pode ser restabelecida com tratamento adequado. Isso aí. Então, no caso, não pense, eu não vou nunca mais ter filhos e, né, estou infértil. Não. Dependendo do caso, tem um tratamento adequado que vai fazer você ser mãe novamente, se é uma coisa que você quer, se você tem vontade. Sintomas da endometriose. A endometriose pode ser assintomática. Olha que interessante isso. Quando os sintomas aparecem, merecem destaque. Ou seja, né, gente, talvez você não esteja sentindo nada e esteja, né, com endometriose. Então, tem que ficar muito ligada nos sinais, nos pequenos sinais. Cólica menstrual, dismenorreia, né, que é a cólica menstrual, que com a evolução da doença aumenta de intensidade e pode incapacitar as mulheres de exercer suas atividades habituais, como eu acabei de falar aqui.
Dispareunia, dor durante as relações sexuais, então é importante ver isso, tá? Se durante as relações sexuais você sente dor, esse desconforto, aí também não é normal. Dor e sangramento intestinais e urinários durante a menstruação, infertilidade. Então, gente, para vocês verem, como uma coisa que nem todo mundo se toca nessa questão desses sintomas, uns sintomas às vezes que você acha que é normal, uma cólica, alguma coisa assim, tomando remédio, vou tomar remédio, vai passar, e depois do período menstrual vai passar essa cólica, e você não se liga. E até mesmo pessoas assintomáticas, quando se tocam já passou de um grau, né? Então, faça a prevenção, vá ao ginecologista sempre, vá ao médico, faça sempre seu exame, né? Que é muito importante nós, mulheres, cuidarmos da nossa saúde, tá? E é isso aí, meu pessoal. Vocês falem aí, por favor, o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram desse novo quadro, Saúde da Mulher. Eu vou sempre trazer alguns temas aqui sobre saúde da mulher, alguns vídeos, ler alguns textos, separar alguns textos para ler para vocês sobre os sintomas, a gente falar sobre isso. E se você tiver alguma doença que, né, você tem interesse em saber sobre, coloque aí nos comentários que a gente vai ler sobre o assunto, falar sobre o assunto, por mais que eu não conheça também, eu vou ler antes e a gente vai conversar aqui sobre esse assunto, tá? Então, esse é o novo quadro Saúde da Mulher e espero vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo e meninas, se cuidem!